Imagine estar diante de alguém que te provoca, que tenta te diminuir, que espera apenas uma faísca para incendiar o caos. Agora imagine não dizer uma palavra, não por medo, não por submissão, mas por uma força tão profunda que dispensa qualquer defesa. Esse é o silêncio que destrói egos, desconcerta ofensores e revela a verdadeira força de um espírito indomável. Vivemos em um mundo barulhento, um mundo em que todos querem ter a última palavra, onde vencer uma discussão virou sinônimo de poder, e onde o silêncio muitas vezes é confundido com fraqueza. Mas o verdadeiro estoico sabe que, muitas vezes, o mais sábio a dizer é absolutamente nada. O silêncio é uma escolha, uma forma de resistência, um gesto de domínio completo sobre si mesmo. Não se trata de se calar por não ter o que dizer, mas por não querer desperdiçar energia com quem não merece a sua resposta. É o silêncio de quem entende que nem toda provocação merece palco, nem toda batalha vale a guerra. Pense nas situações em que você foi injustamente acusado, ignorado ou subestimado. E pense agora nas reações impulsivas que já teve. Palavras ditas no calor do momento, justificativas desesperadas que só aumentaram a sensação de impotência. Agora imagine se, naquele instante, você tivesse simplesmente olhado nos olhos da pessoa e se calado, não como quem se omite, mas como quem observa, digere, pondera. Como quem não se contamina pelo caos externo porque cultiva a paz no seu interior. O silêncio no estoicismo é mais do que a ausência de som. É uma postura, uma filosofia de vida, um lembrete de que você não é uma marionete movida por estímulos alheios. É uma prova de que você comanda suas emoções, e não o contrário. Porque aquele que não reage, domina. Aquele que se cala com firmeza, confunde. E aquele que permanece sereno em meio à tempestade, se torna inatingível. Você já reparou como o silêncio incomoda quem busca o conflito? Como ele desarma quem espera o escândalo? As pessoas não sabem lidar com o vácuo, com a ausência de drama, porque o silêncio obriga o outro a olhar para si mesmo, a encarar a própria intenção. Ele quebra a dinâmica da provocação, desestrutura a narrativa e vira o jogo sem fazer alarde. E enquanto todos ao seu redor reagem, discutem, se inflamam por qualquer coisa, você se torna aquela presença firme, imperturbável, que não precisa se justificar, não precisa se defender, não precisa gritar para ser ouvido. Você fala com a sua postura, com seu olhar sereno, com a tranquilidade de quem não se abala por pouco, porque já enfrentou demais dentro de si. Esse silêncio não é vazio, ele é cheio de significado. Ele diz: eu me conheço, eu me basto, eu não preciso provar nada a você. E essa é talvez uma das maiores armas que um ser humano pode carregar. É claro, vai haver quem interprete mal, quem diga que você é frio, orgulhoso ou distante. Mas isso só revela o quanto o barulho se tornou a linguagem dos frágeis. Os fortes falam pouco, os sábios escolhem quando e como responder. E os verdadeiramente livres, às vezes, preferem não responder nunca. A partir do momento em que você entende isso, uma transformação silenciosa começa a acontecer dentro de você. Você para de se explicar para quem não quer entender, para de tentar convencer quem já decidiu te julgar e começa a usar o silêncio como um escudo, um filtro, uma bússola. E quanto mais você pratica, mais forte você se torna, mais centrado, mais inteiro. Você começa a atrair o respeito de quem te observa, mesmo que à distância, porque sua calma começa a falar, sua serenidade se impõe, sua ausência de reação grita mais alto do que qualquer palavra poderia. Não é sobre vencer discussões, é sobre sair inteiro delas, não é sobre provar que tem razão, é sobre preservar sua paz, não é sobre calar por fraqueza, é sobre se silenciar por sabedoria. Então, da próxima vez que alguém tentar te tirar do eixo, lembre-se, a resposta mais poderosa pode ser o silêncio daqueles que não se curvam,
que não se contaminam, que não se dobram diante do barulho do mundo, porque o verdadeiro poder é quieto. E se eu te dissesse que a sua maior fraqueza pode estar em cada resposta impulsiva que você dá? Que toda vez que você explode, grita, rebate, está entregando seu poder nas mãos de quem te provoca? Agora imagine o oposto. Alguém tenta te desestabilizar. E você sorri por dentro, respira fundo e permanece. Isso não é passividade, isso é maestria, é arte, é domínio. É o que vamos explorar agora. Há uma força quase mística em não reagir, em assistir ao caos sem se perder nele, em ser a rocha enquanto tudo ao redor é maré. E ainda que o mundo inteiro pareça girar em torno da velocidade, da resposta imediata, da reação fulminante, existe um outro caminho. Um caminho de autocontrole, de consciência, de poder silencioso. Pense no incêndio. Se você joga mais fogo, ele cresce. Se sopra ar, ele se alastra. Mas se você se afasta, ele se apaga por si. Assim também são os conflitos. Muitas vezes, o que eles mais precisam para sobreviver é da sua reação, é da sua energia, é do seu envolvimento emocional. E a verdadeira maestria está em negar isso, em olhar o incêndio nos olhos e recusar ser o combustível. Imagine estar em uma reunião, por exemplo, e alguém lança um comentário sarcástico, venenoso, esperando te atingir. Todos na sala viram o rosto em sua direção, esperando o embate, esperando que você rebata, que grite, que se defenda, mas você apenas respira e escolhe o silêncio. Ou, melhor ainda, escolhe o tempo, escolhe a pausa, porque ali, naquela pausa, está o seu poder. O impulso quer falar, o orgulho quer reagir, mas a consciência te segura, porque você aprendeu algo que poucos aprendem, que não é no grito que mora a força, é na calma. Não é na velocidade da resposta que está o controle, mas na sabedoria de decidir quando e se vale a pena responder. E é aí que o estoicismo entra como uma bússola. Ele nos ensina que reagir rápido nem sempre é agir bem, que a emoção é como uma onda, poderosa, mas passageira. E se você não se afogar nela, ela passa. A arte de não reagir não é fácil. Exige treino, exige humildade para conter o ego, exige coragem para não ceder à vontade de ferir de volta. Mas o que você ganha é imensurável. Você ganha o respeito de quem te observa, ganha a admiração de quem queria te ver desmoronar. E mais importante, ganha a si mesmo. Você se torna aquele que observa antes de agir, que escuta antes de falar, que pensa antes de se expor. E isso muda tudo. Porque o mundo não está acostumado com esse tipo de presença. O mundo está viciado em reatividade. Mas você não está mais no mundo da reação. Você está no mundo da escolha. E essa escolha transforma a sua vida. Você começa a viver com mais serenidade. As pequenas provocações do dia a dia deixam de te atingir. As palavras duras perdem o peso. Porque você entendeu que não precisa responder tudo, que não precisa entrar em todas as guerras, que não precisa provar nada para ninguém. Sua paz se torna mais importante do que qualquer revanche. É como se você saísse de uma prisão invisível, aquela que faz com que vivamos à mercê das emoções dos outros. E ao sair, você começa a perceber: a verdadeira liberdade não está em dizer o que quiser, mas em não dizer o que não precisa. Você se liberta da necessidade de vencer cada discussão, de devolver cada ofensa, de se defender de cada olhar atravessado, porque agora você escolhe, e quem escolhe, governa. Então, da próxima vez que alguém tentar te atingir, não reaja. Observe, sinta, respire e só então decida. E se decidir não fazer nada, saiba que esse nada pode ser a resposta mais poderosa de todas. Porque o domínio sobre si mesmo é o ápice do poder humano. Existe um momento em que você para de pedir que te valorizem,
e começa a se valorizar em silêncio. Um momento em que você percebe que não precisa mais correr atrás, mendigar atenção ou provar seu valor. Esse momento muda tudo, porque quando você descobre que é autossuficiente por dentro, ninguém mais consegue te manipular. A autossuficiência é uma força sutil. Ela não grita, não exibe, não se impõe. Mas quando você a carrega, todos sentem, porque ela emana da sua forma de andar, de falar, de se posicionar. É um tipo de liberdade que não pode ser comprada, nem dada. Ela só nasce quando você cansa. Cansa de depender do reconhecimento dos outros para se sentir inteiro. E o mais curioso é que quando você finalmente para de buscar aprovação externa, ela começa a vir por si só. Porque o mundo respeita quem sabe andar sozinho. Autossuficiência não é arrogância, é independência emocional. É saber que, se ninguém aplaudir, você continua. Se ninguém vier, você segue. Se tudo falhar, você ainda tem a si mesmo. Imagine isso. Saber que, mesmo quando o mundo vira as costas, você continua de pé. Porque você tem raízes, tem direção, tem identidade. E é aí que a mágica acontece. Você deixa de aceitar migalhas, de aceitar relações mornas, de aceitar estar onde não se sente valorizado. Porque você entendeu, você não precisa disso. E esse entendimento muda a forma como o mundo te trata. As pessoas sentem quando você não depende. E, paradoxalmente, é quando você não precisa que elas mais querem estar ao seu lado. Pense num jardim. Um jardim que você cultiva sozinho, planta por planta, com esforço, com cuidado, com presença. Ele cresce, floresce. E quando as flores finalmente se abrem, você não precisa sair pela rua oferecendo. As pessoas vão notar, vão parar, vão admirar. Mas você sabe, mesmo que ninguém aparecesse, aquele jardim ainda seria o seu maior orgulho. Esse é o símbolo da autossuficiência. A capacidade de ser inteiro, mesmo em silêncio, mesmo sozinho, mesmo quando ninguém vê. E quando você é assim, você se torna seletivo. Você para de implorar por companhia e começa a escolher quem realmente merece compartilhar sua paz. E isso desestabiliza quem antes te manipulava, quem te controlava pelo afeto condicionado, porque agora você é livre, e liberdade é o que mais assusta quem vive de controlar. A autossuficiência também te protege. Ela fecha as portas para chantagens emocionais, para dependências tóxicas, para trocas desequilibradas. Ela te permite dar, mas não por carência, e sim por abundância. Você não se relaciona mais para preencher um vazio, mas para compartilhar uma plenitude. Você passa a se mover com mais dignidade, mais clareza. Você sabe o que quer, o que aceita, o que não tolera. E essa clareza se traduz em respeito. As pessoas sentem que você não se curva por medo de perder, porque quem sabe se bastar, nunca se perde. Mas atenção, ser autossuficiente não é se isolar. Não é se fechar para o mundo, é apenas ter a certeza de que se tudo e todos se forem, você ainda tem a si. E isso basta. E essa é uma das forças mais impressionantes que o estoicismo nos ensina, a de ser seu próprio alicerce, a de ser seu próprio templo. Porque no fim do dia, ninguém caminha com você 24 horas por dia. Ninguém sente suas dores por inteiro. Ninguém conhece suas batalhas como você. E se você não for seu maior aliado, quem será? Portanto, cultive essa força. Cuide do seu jardim. Torne-se inteiro e verá como a vida começa a se ajustar ao seu valor. Porque quando você é completo, o mundo muda a forma como te enxerga. Já reparou como a maioria das pessoas vive perdida em distrações? Como se cada notificação, cada opinião, cada estímulo externo fosse urgente, necessário, vital. Agora imagine ser aquele que caminha em silêncio, com os olhos fixos no que realmente importa. Essa pessoa incomoda, porque ela não se distrai, ela sabe para onde vai, e nada, nem ninguém consegue desviá-la.
Vivemos na era da dispersão. Nossos sentidos são bombardeados a cada segundo com informações, vozes, exigências. Somos pressionados a estar em todos os lugares, agradar a todos, fazer tudo ao mesmo tempo. E no meio desse turbilhão, perdemos o mais precioso, o nosso eixo. Mas há um poder revolucionário em escolher o essencial, em viver com foco, em dizer não àquilo que apenas ocupa espaço e não acrescenta nada. Essa escolha, apesar de simples, é profundamente transformadora. E para quem vive no automático, chega a ser ameaçadora. Imagine-se numa festa. Música alta, conversas vazias, sorrisos forçados. Todos ali tentando parecer felizes, tentando se encaixar. Mas você escolhe se afastar, conversar com alguém que realmente te importa, ou simplesmente contemplar o ambiente em silêncio, com um copo na mão e a mente em paz. Esse gesto diz tudo, porque você está presente, mas não está perdido. Agora leve essa metáfora para a vida. Quantas vezes você disse sim por medo de parecer rude? Quantas vezes se envolveu em conversas inúteis, compromissos vazios, relações sem propósito, apenas por não querer decepcionar os outros? Quantas vezes você se desviou de si mesmo, só para agradar? O foco no essencial é um ato de coragem. É dizer, eu sei o que importa para mim, e não vou me afastar disso por conveniência alheia. E isso muda a forma como você se move no mundo. Porque enquanto os outros correm em círculos, você caminha em linha reta. E o mais poderoso disso tudo, aqueles que tentam te desestabilizar, que tentam te diminuir ou te manipular, ficam completamente perdidos diante da sua clareza, porque eles não sabem lidar com alguém que não reage ao jogo deles, que não se perturba com opiniões volúveis, que não se distrai com o barulho. Você vira o navio em mar aberto com um rumo definido. As tempestades vêm e virão, mas não te desviam, porque você tem uma bússola, você sabe para onde vai. O foco no essencial também redefine seu relacionamento com o tempo. Você passa a investir seus minutos com consciência. As horas deixam de ser desperdiçadas com preocupações triviais, com vaidades frágeis, com discussões sem propósito. E de repente, sua vida ganha leveza, ganha sentido, ganha propósito. As pessoas notam, sentem. Você não se agita à toa, não participa de todo o ruído. Você é presença firme, alguém que não se entrega ao caos, porque construiu paz dentro de si. E quanto mais você se aproxima do essencial, mais você se afasta do supérfluo. E isso não significa perder, significa libertar-se. Você se liberta da necessidade de agradar, da urgência de responder tudo, a obrigação de acompanhar o ritmo dos outros. Você começa a viver com intenção, com profundidade, com plenitude. E o mais bonito disso, o mundo se reorganiza diante de quem tem clareza. As relações mudam, as escolhas mudam, as oportunidades mudam. Porque quando você sabe o que quer, o universo começa a colaborar. Então pare, reflita, pergunte a si mesmo, o que realmente importa para mim? E quando tiver essa resposta, abrace-a com todas as forças. Porque viver focado no essencial é viver com propósito, é caminhar leve, é respirar fundo em meio ao caos e dizer, aqui dentro está tudo em ordem. Você já sentiu que as pessoas ultrapassam o que é aceitável com você? Já se pegou cedendo mais uma vez quando por dentro tudo gritava, não? Agora imagine como seria sua vida se cada vez que alguém se aproximasse, soubesse exatamente até onde pode ir. Imagine se você deixasse claro, não com raiva, mas com firmeza, aqui é o meu limite. E isso não se negocia. Traçar limites é um ato de coragem. É o momento em que você para de esperar que os outros adivinhem seus limites e começa a deixar claro quais são. Porque por mais duro que pareça, ninguém respeita aquilo que você mesmo permite que seja violado. O estoicismo nos ensina que a serenidade nasce do domínio interno, mas esse domínio precisa de proteção externa, e essa proteção se chama limite. Sem limite, sua energia é drenada, seu tempo é devorado,
Sua paz é sequestrada por exigências, cobranças, relações desequilibradas. E tudo isso acontece não porque os outros são maus, mas porque você não disse não quando precisava. Pense em você como um jardim, um lugar cheio de vida, de beleza, de intenções, que você rega todos os dias. Mas, se esse jardim não tiver uma cerca, qualquer um pode entrar, pisotear, usar, tirar o que quiser e ir embora. Não porque são cruéis, mas porque você deixou os portões abertos. Estabelecer limites é colocar essa cerca. É dizer, isso é meu, isso me custa, isso me constrói. E não vou deixar ser destruído por negligência alheia. É olhar alguém nos olhos e, com respeito, afirmar, eu não aceito menos do que mereço. E o mais interessante, quando você estabelece limites, algo muda nos olhos de quem te vê. Você passa a ser respeitado. Admiração não nasce do quanto você aceita, mas do quanto você sabe o que não aceita. Porque quem se posiciona com clareza atrai respeito, atrai verdade, atrai relações mais saudáveis. Sim, haverá quem se incomode. Quem diga que você mudou, que está diferente. E sabe de uma coisa? É verdade, você mudou. Você finalmente se colocou como prioridade. E quem se beneficia da sua falta de limites sempre vai reclamar quando você traçar um. Mas é nesse momento que você precisa ser firme, ser fiel a si mesmo. Porque o respeito dos outros começa no seu. E à medida que você reforça seus limites, sua vida começa a se transformar. Você percebe que não precisa dizer sim a tudo, que pode escolher seus vínculos, suas batalhas, suas companhias. Você para de viver à mercê da vontade alheia e começa a viver sob a luz da sua própria vontade. Traçar limites não é sobre ser duro, é sobre ser claro. É sobre proteger aquilo que você levou uma vida para construir. Sua sanidade, sua energia, sua identidade. É olhar para dentro e dizer, eu importo. E depois, fazer o mundo entender isso. Então, comece pequeno. Um não hoje. Um não estou disponível amanhã. Um isso eu não tolero na semana que vem. E quando perceber, você estará vivendo uma vida onde cada passo é seu, onde cada relação é escolhida, onde cada fronteira é um portal de respeito por você e pelos outros. Porque traçar limites não é afastar pessoas, é atrair as certas. E, principalmente, é garantir que quem ficar te veja por inteiro. Vivemos em um mundo que exige respostas imediatas, decisões rápidas, resultados urgentes. E se você demora, o mundo te chama de lento, indeciso, ultrapassado, mas há uma força silenciosa e implacável em quem escolhe esperar. Porque quem não se apressa, confunde. Quem não corre, observa. Quem dá tempo ao tempo, governa. O estoico não é refém da urgência. Ele não se dobra à ansiedade coletiva, que dita o ritmo da maioria. Ao contrário, ele reconhece que a pressa muitas vezes é uma forma disfarçada de medo. Medo de não ser aceito, de perder algo, de parecer fraco. Mas o verdadeiro forte espera. Você já viu uma árvore crescer com pressa? Ela não corre, ela não grita, ela apenas cresce, profundamente, silenciosamente. E com o tempo, se torna inabalável. Assim também é o ser humano que entende o valor de amadurecer com paciência, que prefere dar um passo firme hoje a correr e tropeçar amanhã. Saber esperar não é inércia, é inteligência, é sensatez. É confiar no ritmo da vida sem ceder à pressão de quem vive desesperado. Porque muitas vezes quem grita por velocidade está fugindo de algo que ainda não está pronto para encarar. Imagine agora alguém tentando te provocar, querendo te tirar do sério, te empurrando para uma resposta impulsiva. A maioria cede, reage, fala demais, faz demais, arrepende-se depois. Mas o estoico não. O estoico respira e espera. Essa espera não é passividade, é estratégia, é domínio, porque ao esperar ele observa, analisa,
calcula e então, só então, decide. Quando todos já se moveram por instinto, ele se move por convicção. Quando todos já reagiram, ele age. E isso, para quem está acostumado com pressa, é desconcertante, porque a paciência verdadeira é quase uma afronta. Ela mostra que você não está jogando o mesmo jogo, que você não está reagindo, está decidindo, que você não corre, porque sabe para onde vai. O tempo também cura, revela, mostra o que estava escondido. Muita coisa que parecia urgente se dissolve com o tempo. Muitas pessoas que pareciam indispensáveis somem com o tempo. Muitos conflitos que pareciam gigantes encolhem diante do tempo. E tudo isso só é percebido por quem soube esperar. Você começa a ver com mais clareza, começa a agir com mais precisão, porque você entendeu que não precisa decidir tudo agora, não precisa provar tudo agora, não precisa vencer hoje. Você tem tempo. E isso é uma liberdade imensa. A sabedoria do tempo está em perceber que o silêncio, às vezes, diz mais, que a pausa, muitas vezes, cura mais do que 1000 ações precipitadas, que o caminho mais lento, muitas vezes, é o único que leva aonde você realmente quer chegar. E quando você começa a viver com essa consciência, tudo muda. A ansiedade perde força, as pressões externas perdem volume. Você percebe que não precisa se moldar à pressa dos outros, que você pode e deve criar seu próprio ritmo. O tempo se torna seu aliado quando você deixa de temê-lo e começa a usá-lo. Quando você para de lutar contra ele e passa a caminhar com ele, porque no fim das contas, o tempo não falha. Ele revela, ele fortalece, ele equilibra. Então, da próxima vez que tudo te empurrar para a pressa, lembre-se, aquele que espera com consciência nunca está atrasado. Está no tempo certo da sua própria jornada. E esse tempo é inegociável. Imagine alguém te criticando com dureza, te diminuindo, te desprezando. Agora imagine você respondendo com um obrigado, não um agradecimento irônico, mas genuíno. Um obrigado que não nasce da fraqueza, mas de uma paz que ninguém entende. Porque a gratidão, quando bem aplicada, não é um gesto gentil, é um ato de domínio interior e, às vezes, de puro combate. A maioria das pessoas acredita que gratidão é algo que só se pratica quando tudo vai bem, quando há reconhecimento, quando há ganho, quando há conforto. Mas o verdadeiro poder da gratidão se revela quando você a escolhe, justamente quando seria mais fácil odiar. O estoico sabe disso. Ele entende que agradecer em momentos de provocação é uma forma de subverter o jogo. Quando alguém tenta te ferir e você responde com serenidade e gratidão, algo muda. O outro espera raiva, espera grito, espera ofensa. Mas você oferece equilíbrio. E isso é profundamente desestabilizador, porque o mundo não sabe como lidar com alguém que agradece por aquilo que deveria destruir. Pense na seguinte cena. Você é alvo de uma crítica dura, injusta até. As palavras vêm carregadas de veneno. Todos ao redor esperam sua reação. Esperam que você se defenda, que retruque. Mas você apenas olha e diz: agradeço por me mostrar uma perspectiva que talvez eu não tivesse considerado. Silêncio. A crítica perde força. O ofensor se desconcerta. E você sai inteiro. Não porque se rendeu, mas porque se elevou acima da necessidade de vencer. Porque entendeu que responder com gratidão é mais eficaz do que qualquer ataque. É como colocar luz onde esperavam sombra. A gratidão transforma. Ela muda o tom das conversas. Ela quebra o ritmo das ofensas. E, principalmente, muda você. Porque quando você treina seu olhar para enxergar algo de valor, mesmo nas situações mais difíceis, você transcende. Você amadurece. Você assume o controle da sua própria narrativa. Ao agradecer, você passa a guiar seus próprios pensamentos, suas emoções, seu comportamento.
Você para de reagir e começa a escolher. E essa escolha é uma das maiores expressões de liberdade que existem. Claro, a prática da gratidão diária não anula a dor, não elimina a dificuldade, mas ela reorganiza tudo dentro de você. Ela te permite perceber que mesmo os ataques trazem lições, que mesmo o desprezo pode te mostrar o quanto você já cresceu e que até nas quedas há uma oportunidade de fortalecimento. Gratidão é uma lente, uma ferramenta, uma filosofia. E quando ela se torna parte de quem você é, você percebe o quanto estava prisioneiro da reatividade, o quanto se deixou afetar por palavras, gestos, olhares. Agora, não mais. Agora você decide o que absorve, o que transforma, o que ignora e, às vezes, o que agradece. A prática da gratidão não precisa ser teatral. Ela pode ser silenciosa, interior. Pode estar em um pensamento no meio do caos. Sou grato por esse momento, porque ele me mostrou onde ainda preciso crescer. Pode estar em um sorriso que desarma, em uma resposta serena que encerra o conflito antes mesmo de começar. Com o tempo, essa prática muda a forma como você vive. Você passa a dar mais valor às pequenas coisas, a enxergar beleza onde antes via problema, a atrair conexões mais profundas, mais autênticas e, o mais surpreendente, a se proteger. Porque alguém que cultiva gratidão não é fácil de ferir. Não porque não sente dor, mas porque aprendeu a convertê-la em sabedoria. Então, da próxima vez que alguém tentar te machucar, tente o impensável. Agradeça, não para agradar, não para se calar, mas para afirmar, com força silenciosa, que você é maior do que a crítica, maior do que o ataque, maior do que o veneno, porque quando a gratidão se torna seu escudo, ninguém mais consegue te atingir da mesma forma. Algumas pessoas caem e nunca mais se levantam. Outras caem, se levantam em silêncio e seguem. Elas não falam da dor, não dramatizam o processo, não pedem aplausos. Elas simplesmente continuam. E isso, essa força que não desiste mesmo quando ninguém está olhando, tem um nome: resiliência. E quando ela é estoica, ela é inquebrável. Você já sentiu como se a vida estivesse empurrando você contra uma parede? Já experimentou aquele momento em que tudo parece estar ruindo e ainda assim, algo dentro de você sussurra: vai, continua? Esse sussurro é a sua resiliência. É a sua alma dizendo que você é mais forte do que a dor do momento. Que você não é o que te acontece, mas o que você faz com o que te acontece. E isso, o estoicismo compreende como poucos. Os estoicos não negam o sofrimento. Eles o encaram, olham nos olhos da perda, da rejeição, da humilhação e dizem: você não vai me quebrar. Porque eles sabem que não existe crescimento sem adversidade, que os músculos da alma só se fortalecem sob o peso do mundo. A resiliência estoica é diferente da resistência teimosa. Ela não é feita de negação, ela é feita de compreensão. Você entende que a dor faz parte, que a queda faz parte, mas que permanecer caído é uma escolha, e você escolhe levantar. Pense num rio. Ele não para diante das pedras, ele contorna, ele se adapta, ele segue. É assim que você deve ser, porque ser forte não é ser inatingível, é ser como o rio, fluido, flexível, contínuo, é cair e seguir. Você já foi desvalorizado, subestimado, ignorado por quem deveria te apoiar? Já se dedicou ao máximo e mesmo assim recebeu o silêncio como resposta? Isso dói, é real. Mas agora, pergunte a si mesmo: você deixou de existir por causa disso? Não, você está aqui, de pé, talvez com cicatrizes, mas ainda em pé. E isso já diz tudo. A resiliência te reconecta com o que há de mais íntimo em você, sua essência. Aquela parte sua que não precisa de plateia, nem de validação. Ela simplesmente é. E ela sabe, nenhum obstáculo externo tem o poder de destruir alguém que se conhece por dentro. E quando você vive com essa consciência,
algo começa a mudar. As ofensas perdem o impacto. As decepções já não te devastam como antes. Porque agora você espera menos dos outros e mais de si. Você deixa de implorar por compreensão e começa a se compreender. Você para de querer que o mundo te segure, porque aprendeu a caminhar mesmo com as pernas bambas. E o mais poderoso, a resiliência não precisa ser barulhenta. Não precisa de hashtags, de discursos, de frases prontas. Ela vive no dia em que você acorda sem vontade e, mesmo assim, segue. No momento em que você podia desistir, mas escolhe continuar. Na decisão silenciosa de não se entregar ao que querem que você se torne. Isso confunde quem tenta te derrubar. Porque eles esperam o colapso, esperam te ver no chão, esperam que você imploda. Mas você floresce, mesmo na tempestade. Cada queda que você supera é uma declaração silenciosa ao mundo. Nada pode me deter. E com o tempo, até quem não te valorizava começa a notar. Porque você não apenas resiste, você evolui. Então, se hoje você estiver no fundo do poço, lembre-se, isso não é o fim. É apenas o ponto de apoio para o salto que vem depois. E quando você olhar para trás, verá que a dor foi parte da sua lapidação. Que cada cicatriz foi uma aula. Que cada silêncio te ensinou a ouvir melhor a si mesmo. A resiliência estoica não te torna imune ao sofrimento, mas te faz invencível diante dele. Porque quem aprendeu a se levantar já não teme mais cair. Você está disposto a dizer a verdade, mesmo que doa. Está preparado para ser claro, direto e transparente, mesmo que isso custe a simpatia dos outros. Porque há uma força avassaladora em quem não negocia a própria verdade. Quem é brutalmente honesto não precisa gritar, porque o mundo escuta. Ser honesto é fácil quando a verdade agrada, quando ela rende aplausos, quando ela encaixa no que os outros querem ouvir. Mas, e quando a verdade incomoda? Quando ela te torna impopular? Quando ela revela falhas, contradições, vulnerabilidades? É aí que mora a verdadeira honestidade. A que o estoico valoriza. Aquela que não se curva nem diante do constrangimento, nem diante do medo de perder afeto. A honestidade que nasce do compromisso inegociável com a realidade. Porque a verdade liberta, mas antes ela chacoalha, ela desinstala, ela destrói máscaras, e esse é o papel dela. Não é te deixar confortável, é te tornar íntegro. Imagine alguém te perguntando: foi você que errou? E você sabe que sim. Você poderia justificar, empurrar a culpa, suavizar a resposta. Mas escolhe olhar nos olhos e dizer: fui eu, e vou corrigir. Isso muda tudo. A maioria se esconde, a maioria se protege, a maioria quer parecer impecável, mas você não. Você escolheu ser transparente. E essa escolha, por mais desconfortável que seja, constrói uma força interna que nenhum elogio falso pode dar. Porque a verdade, dita com clareza e respeito, é como uma rocha, sólida, inabalável, difícil de ser destruída. E quanto mais você a pratica, mais ela se torna sua armadura. Você não vive mais com medo de ser descoberto, porque não há nada escondido. Você não precisa manter aparências, porque a sua aparência é coerente com quem você realmente é. E isso é libertador. Mas a honestidade brutal não é só sobre admitir erros. É também sobre reconhecer virtudes, sobre dar feedbacks sinceros, sobre elogiar com verdade, sem bajular. É sobre dizer: você fez um excelente trabalho, quando realmente acredita nisso. Ou, isso não ficou bom, quando precisa ser dito. Essa clareza constrói relações sólidas, constrói confiança. As pessoas ao seu redor passam a te respeitar porque sabem que, com você, não há jogos, não há manipulações, não há máscaras. Você se torna referência, um ponto de segurança em um mundo onde muitos fingem, maquiam, disfarçam. E quem vive assim, transparente, começa a atrair quem também valoriza a verdade.
e a repelir quem vive de aparências. No entanto, ser brutalmente honesto não é ser cruel. Não é ser rude. É possível dizer tudo, absolutamente tudo, com respeito, com empatia, com intenção construtiva. A chave está na sua postura, na sua intenção. Porque quando a sua verdade é dita com o coração limpo, ela toca. E o mais curioso, quanto mais você é honesto consigo mesmo, mais você se alinha com sua própria essência. Você começa a se perceber com mais clareza, a tomar decisões melhores, a caminhar com mais firmeza, porque tudo que você pensa, diz e faz está conectado, está em harmonia, e esse alinhamento se vê nos olhos, na presença, na serenidade. Você começa a andar mais leve, a dormir mais tranquilo, a viver com mais verdade e menos esforço para sustentar personagens. Então, pergunte a si mesmo: em que áreas da minha vida estou escondendo a verdade? E mais importante, por quê? Porque no fim, o estoico entende que não há paz sem verdade, não há força sem transparência e não há liberdade sem honestidade. Dizer a verdade, mesmo quando ela fere, é o maior sinal de respeito que você pode oferecer a si mesmo e ao mundo. Você chegou até aqui, leu cada palavra, refletiu sobre cada atitude e agora talvez esteja se perguntando: e o que eu faço com tudo isso? A resposta, meu amigo, é simples e brutalmente verdadeira. Você vive, mas não como antes. Você vive como quem despertou, como quem decidiu finalmente caminhar inteiro. Nada disso é teoria vazia. Nenhuma dessas 9 atitudes foi escrita para impressionar. Elas são convites, convites para que você assuma o controle, para que pare de pedir licença para ser quem é, para que tire as mãos da porta e comece a empurrá-la, mesmo que ninguém esteja do outro lado para aplaudir. Silêncio, equilíbrio, autossuficiência, foco, limites, tempo, gratidão, resiliência, verdade. Essas não são palavras bonitas, são âncoras, são colunas de uma casa interior que você precisa construir. Uma casa onde ninguém entra para destruir, onde só entra quem respeita, quem compreende, quem honra. E quando você começa a viver assim, mesmo que em silêncio, mesmo que sem alarde, o mundo começa a notar. Ele não vai entender de imediato. Alguns vão te achar frio, outros distante, mas os mais atentos vão reconhecer em você algo raro. Vão enxergar firmeza onde antes havia dúvida, serenidade onde havia raiva, clareza onde havia confusão. Você vai se tornar aquela presença que não precisa explicar, nem convencer, nem se justificar. Você será o próprio argumento. A sua postura vai falar por você. E o que antes era fraqueza, agora será força. Você não estará imune à dor. Ninguém está. Mas estará preparado. Porque agora você sabe, o que te acontece não te define. O que dizem de você não te abala. O que tentam tirar de você não é mais essencial. Porque o essencial está dentro. E lá ninguém toca. Se há algo que os estoicos nos ensinam com mais força do que tudo, é que a verdadeira vitória não é sobre os outros, é sobre si. Vencer a si mesmo, domar os próprios impulsos, reescrever a própria história com a caneta da consciência. Então, da próxima vez que se sentir diminuído, ignorado, desrespeitado, pare, respire, lembre-se de quem você se tornou e apenas continue, em silêncio, em paz, em poder, porque agora você carrega algo que ninguém pode tirar de você. Você carrega a sua fortaleza. Você carrega o estoico que despertou dentro de si.